Aleluia, glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos falar a Deus nesse momento, dar graças a Ele pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma manhã podermos estar na presença do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A cada manhã elas se renovam sobre as nossas vidas. E estar aqui nessa manhã significa isso. Significa dizer que Deus, mais uma vez, se mostrou gracioso, misericordioso para conosco. E a nós cabe ser gratos a Ele, não é? Gratos por estarmos aqui. É o melhor lugar em que você pode estar na manhã de domingo, na casa de Deus, na presença de Deus. E é certo que nessa manhã Deus tem uma palavra ao seu coração. Aqueles que nos acompanham também de suas casas, de seus lares, que Deus abençoe você. Que Deus possa, de um modo muito especial, falar ao seu coração também. Vamos fechar os olhos, vamos elevar a Deus o nosso pensamento, elevar ao Senhor o nosso coração e suplicar dele uma bênção nessa hora. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós queremos louvar o Teu nome pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede, que o Senhor nos dá, de mais uma manhã, poder estar na Sua presença, Senhor, com o propósito de adorar o Teu nome por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado em nosso favor. Obrigado, Paizinho querido, pelo privilégio que eu tenho de estar aqui na igreja nesta manhã, compartilhando mais uma vez a Tua palavra. Obrigado, Paizinho Celestial, por essas pessoas que estão aqui presentes nessa manhã, por aqueles que nos acompanham de suas casas nesse momento. Que a graça, que o favor, que a bondade e a misericórdia que já se manifestaram sobre as nossas vidas nessa manhã, que elas continuem sendo estendidas, derramadas sobre cada um daqueles que agora ou que posteriormente haverão de ouvir estas palavras. Bendito Deus, eu me coloco diante de Ti nesta hora. Querido Espírito, eu conto com Teu auxílio didático e iluminador para tudo aquilo que nós formos compartilhar. Que a exposição da Tua palavra nesta manhã, Senhor, traga luz. Que a exposição da Tua palavra nesta manhã, bendito Deus, traga a cada um de nós crescimento. Traga a cada um de nós, ó Deus querido, clareza em relação à Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Deus vivo. Continua cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe de um modo muito especial. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo 1. Capítulo 1. Nós vamos, daqui a pouquinho, fazer a leitura. Vamos fazer a leitura já? Marcos, capítulo 1. Eu quero ler com vocês o prólogo, a primeira parte, a parte introdutória do livro de Marcos, esses primeiros 13 versículos que a gente vai fazer a leitura nesse momento, serve como uma espécie de prólogo, como uma espécie de abertura, como uma espécie de sumário de tudo aquilo que nós vamos encontrar durante toda a leitura, durante todo o Evangelho de Marcos. Se vocês têm nos acompanhado no dia a dia, nas nossas jornadas quinzenais, aqui na Igreja de Deus de Vila Rosa, você já sabe disso. A cada 15 dias, há mais de 2 anos, exceção feita a feriados, a algum momento em que a gente precisa quebrar esse ritmo, mas nós estamos nesse compromisso de trabalhar, de estudar a Bíblia, através da Bíblia, livro por livro. Então, nós trabalhamos os 39 livros do Antigo Testamento, livro por livro, depois ficamos alguns domingos tratando sobre o período interbíblico, período entre os 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Depois nós fizemos uma introdução aos evangelhos e particularmente aos evangelhos sinóticos, que são aqueles que, apesar de retratar momentos diferentes da vida de Jesus, contam uma mesma história, que é Mateus, Marcos e Lucas. E nos últimos encontros nós conversamos bastante a respeito de Mateus, o primeiro dos 4 evangelhos que a gente tem no Novo Testamento. Hoje nós estamos avançando um pouco mais na nossa caminhada. Hoje nós estamos assumindo o compromisso de trabalhar o segundo dos 4 evangelhos, que é o Evangelho de Marcos. Então a gente vai dar sequência à nossa série de estudos. Mas eu quero começar fazendo a leitura com vocês desse trecho, Marcos
capítulo 1, versículos de 1 a 13, porque nós vamos focar a nossa atenção nesse bloco de versículos para pensar um pouquinho a mensagem que nós vamos encontrar durante todo o livro. A palavra do Senhor diz o seguinte, Marcos, capítulo 1, versos de 1 a 13. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. E eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que, tendo Jesus ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Amém. Então a gente vai focar a nossa atenção nesse primeiro bloco de referências aqui do Evangelho de Marcos, porque, como eu disse para vocês anteriormente, ele é o prólogo, ele é a seção de versículos de abertura desse livro. E uma vez que a gente compreende a mensagem que aparece aí nesse primeiro bloco, nós então podemos ampliar os nossos horizontes para ter uma compreensão maior de toda a mensagem que nós vamos encontrar nos 16 capítulos que compõem esse livro. Só que antes da gente pensar exclusivamente, especificamente, nessas referências que nós lemos, nós precisamos conversar um pouquinho sobre o contexto do Evangelho de Marcos. Quem é o autor, para quem efetivamente essa pessoa escreveu esse livro, esse Evangelho, qual era de fato a proposta que essa pessoa tinha quando ela fez o registro. Então, a primeira coisa importante é que, apesar de nas nossas Bíblias aí nós termos, de alguma maneira, informes de que o Evangelho é de Marcos, aqui na minha, por exemplo, está escrito lá em cima, no cabeçalho, Santo Evangelho segundo Marcos. Talvez na sua esteja Evangelho segundo Marcos, ou alguma coisa nesse sentido. Uma informação importante é que, apesar de nós termos isso grafado nas nossas Bíblias, o fato é que esse cabeçalho ele não aparece nos textos originais. Então, quando o Evangelho é escrito, ele é escrito, alguém escreveu, alguém tem um propósito ao escrevê-lo, mas o título, Evangelho segundo Marcos, como o Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas ou João, esses termos eles não aparecem originalmente nos textos, eles não aparecem originalmente lá nos escritos. Mas a gente tem isso aí, Evangelho segundo Marcos, e se aparece esse termo, se aparece essa expressão nas nossas traduções hoje e em textos posteriores, obviamente que existe uma razão para isso. Não foi assim, alguém pensou, quem será que foi o autor? Ninguém sabe, então vamos colocar um tal de Marcos aí, porque de repente o livro fica assim mais impactante. Não, se a gente pensa um pouquinho a respeito desse autor, esse autor nem foi discípulo de Jesus, então nós não temos entre os discípulos de Jesus a informação de que alguém se chamava Marcos.
Então, ele não é discípulo de Jesus. E daí surge, então, a questão, como é que uma pessoa que não foi discípulo direto de Jesus pode ter escrito um livro, pode ter escrito um evangelho? Então, antes da gente pensar nessa questão da própria autoria, a gente precisa pensar no contexto. Esse evangelho, ele é considerado, pela maioria dos estudiosos do Novo Testamento, como o primeiro evangelho a ser escrito do Novo Testamento. Vocês se lembram, essa informação nós compartilhamos com vocês nos primeiros encontros, quando a gente fez a nossa introdução aos evangelhos sinóticos, que esse termo evangelho, que agora aparece aqui nas nossas Bíblias e que nesse momento faz alusão a um texto que foi escrito, esse termo, essa terminologia, até o ano 150 depois de Cristo. Então, se Jesus morreu pelo ano 33, a gente tem pelo menos 122 anos, ou 127 anos, se a gente quiser usar matemática, mas não é tão simples assim, mas até o ano 150 depois de Cristo. Então, a igreja começou no ano 30, muito tempo depois, 120 anos depois, muito tempo depois, até o ano 150, esse termo evangelho jamais foi utilizado para referir-se ao texto escrito. Seja o texto de Mateus, seja o texto de Marcos, seja o texto de Lucas, evangelho não era utilizado para referir-se a um livro, não era utilizado, como é utilizado hoje, para contar a respeito de um material escrito que registra história da vida de Jesus, história das falas de Jesus, história dos atos de Jesus. Então, quando a gente ouve o termo, ouve a expressão evangelho, no período da igreja primitiva, nas primeiras décadas e no primeiro século da igreja, evangelho sempre faz alusão àquilo que eu compartilhei com vocês no primeiro momento. Fala sempre da boa nova, fala sempre da boa notícia. Mencionar evangelho no Novo Testamento é falar sobre Jesus, é falar sobre quem Jesus é falar sobre, principalmente, aquilo que Jesus fez em favor das pessoas. Então, eu já disse isso uma vez, é sempre importante reforçar, nenhum dos evangelhos tem como objetivo, tem como proposta apresentar uma biografia sobre a vida de Jesus, contar passo a passo da vida dele, onde nasceu, como cresceu, o que comeu, o que vestia, onde se educou, quando começou a trabalhar como carpinteiro, o que é que ele produzia, como era a relação dele com as pessoas na sociedade. Evangelho nenhum tem a preocupação de falar, de contar a biografia de Jesus, e eles não fazem isso porque não é proposta do Evangelho escrever um livro sobre. A proposta do Evangelho é registrar de forma escrita essa boa nova, essa boa notícia da parte de Deus, que Deus está entre nós, que o Salvador finalmente se manifestou entre nós, que a salvação finalmente foi concretizada de forma histórica, e que as pessoas, os pecadores, finalmente podem se apropriar disso. A proposta do Evangelho é essa, é mostrar que a salvação a partir de Jesus, ela agora está disponível a todas as pessoas, e qualquer pessoa que deseja recebê-la, tem diante de si agora a possibilidade de dizer sim a essa oferta, a essa proposta que Deus lhes faz, que Deus lhes oferece, que é de trazer-lhes novamente a um relacionamento salutar com Ele, de inseri-los novamente na sua família. Então não se esqueça disso, apesar de estar registrado aí, de estar escrito nos nossos evangelhos, que isso é um evangelho, e apesar de que a gente, quando pensa em evangelho, imediatamente imagina que esteja se referindo a um livro, mas até o ano 150 falar sobre evangelho é sempre pensar nisso. A forma é escrita mesmo, está escrito, está registrado, mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Se alguém diz Evangelho segundo Marcos, a pessoa não está preocupada com isso. Você está se referindo àquele livro que tem 16 capítulos e 927. Não, a pessoa não está preocupada com isso. Falar de Evangelho segundo Marcos é dizer, opa, deixa eu prestar atenção no relato que Marcos faz. Deixa eu ficar atento aqui para observar como é que Marcos relatou esse presente extraordinário de Deus, que foi oferecer a salvação. Deixa eu ver que ênfase Marcos deu.
quando ele quis apresentar para os seus destinatários essa oferta de salvação que Deus fez através de Jesus. E por que eu estou falando de vocês lá do ano 150 até o ano 150? Porque a partir do ano 150, depois de Cristo por diante, aí a gente tem um personagem, um dos primeiros pais, uma das primeiras pessoas convertidas e importantes e relevantes para a história da igreja cristã, que é um moço chamado Justino Mártir. Era o nome desse indivíduo, desse personagem. E ele é a primeira pessoa na história da igreja que, quando se refere aos evangelhos, faz questão absoluta agora de mencionar, de citar, que ele está se referindo especificamente a livros que a fé cristã, que a tradição cristã tem. Livros que ela reconhece, que registram de forma absoluta, que registram de forma fidedigna o relato da salvação, o relato sobre Jesus, o relato sobre a mensagem de Jesus. Então, só a partir do ano 150 por diante, é que o termo evangelho, quando alguém escuta esse termo, essa expressão, a pessoa associa evangelho ao livro, ao escrito agora, ao registro. Antes disso, falar sobre evangelho, apesar do livro, apesar do registro, do escrito circular, existir em todas as comunidades, mas falar sobre evangelho não é falar sobre um livro que está escrito. Falar sobre evangelho é pensar sempre de que maneira esse autor, de que maneira esse personagem, de que maneira essa pessoa que está anunciando as boas novas, de que maneira ela fala, de que maneira ela apresenta, o que ela enfatiza nesse milagre, nesse presente extraordinário que Deus nos concede, que é a salvação. Então, essa é uma questão importante para a gente. Depois é preciso pensar no contexto, e há consenso entre a maior parte dos estudiosos que o contexto a partir do qual o primeiro evangelho escrito no Novo Testamento, que possivelmente foi o evangelho de Marcos, surge, é um contexto de desafios para a igreja. Marcos deve ter sido escrito em Roma. Quando a gente diz que deve ter sido escrito e tal, é porque, apesar de grande parte de estudiosos concordarem, um ou outro acaba discordando e tal, mas isso não é relevante. Se foi escrito em Roma, como a maioria defende que foi, se foi escrito na Palestina, como alguns supostamente defendem que foi, isso não é importante para a gente. O que é importante é que nós temos o registro, é que nós temos o relato, é que a igreja historicamente reconheceu o registro, o relato como palavra de Deus, e que ele está disponível a todos nós. Mas assumindo que Marcos de fato tenha sido escrito em Roma, Marcos deve ter sido escrito mais ou menos, a versão final dele talvez entre os anos 50, os anos 60. Então a igreja já tinha uma década e pouco que ela havia se estabelecido. Atos capítulo 2 mostra as origens da igreja com o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, e daí por diante, quando a gente acompanha a trajetória do Evangelho em Atos, e daqui a alguns dias nós vamos chegar em Atos, aí a gente observa exatamente isso. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra são alcançados pela Boa Nova, são alcançados pelo Evangelho, de acordo com a ordem de Jesus. E certo é que, de alguma forma, o Evangelho chegou também na cidade de Roma, espalhou-se por Roma. Essa época, esse período em que Marcos, o Evangelho de Marcos foi escrito, possivelmente seja um período difícil para a igreja romana. E é difícil porque essa época, anos 50, anos 60, ela é uma época em que a cidade de Roma, em particular, o império está bem estabelecido, o império está em paz com os povos que vivem ao seu redor. Roma é o grande império, Roma domina o mundo do seu tempo, a Pax Romana, a paz romana, efetivamente foi estabelecida, e isso é uma questão fechada. E esses anos 50 e 60 é um período em que praticamente Roma está no auge. Cidade de Roma, para se ter uma ideia, e isso assusta muitas pessoas, ela tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Se a gente pensar 2.000 anos atrás, Goiânia tem 1 milhão e poucos mil habitantes hoje, né? Se pensa em 2.000 anos atrás, uma cidade com 1 milhão de habitantes é um negócio que até pouco tempo
os historiadores achavam assim impossível de acontecer. As pessoas imaginavam que as cidades, por maiores que fossem, tinham no máximo 5 mil, 7 mil, 10 mil pessoas. Então, as pessoas, historiadores, estudiosos, particularmente de algumas décadas atrás, eles tinham muita dificuldade em aceitar números que, por exemplo, a Escritura apresenta quando fala de exércitos, quando fala de cidades, quando fala de derrotados ou de vencedores, particularmente no Antigo Testamento, porque na cabeça de muita gente, as grandes potências que a Escritura apresentou lá no Antigo Testamento, e agora Roma é uma potência que aparece no Novo Testamento, é a quarta potência, é o quarto animal que Daniel viu lá nas suas visões. Roma é o último, e é a última das grandes potências antes que o reino de Deus, de uma vez por todas, seja estabelecido. As pessoas achavam que tudo que a Bíblia dizia sobre números era muito exagerado. Porém, graças à arqueologia, pesquisas e a descobertas que se fizeram, as pessoas começaram a perceber que esses números, de fato, são números reais. Então, Roma tinha lá o seu 1 milhão de habitantes, gente de todos os confins do império, já que todas as estradas, de alguma forma, desembocavam em Roma, e gente de todos os lados vinham para a grande cidade de Roma, para habitar por ali. O Evangelho já tinha se espalhado praticamente por todo mundo conhecido nas 2 ou 3 primeiras décadas da igreja cristã. Então, cristãos convertidos de diversos lugares vinham para Roma, de diferentes cidades, de diferentes etnias, de diferentes povos. As pessoas se convertiam, vinham para Roma, passavam a fazer parte do movimento cristão, da igreja cristã em Roma. E a igreja, então, começa a viver uma situação complicada num dado momento. E essa situação se complica por quê? Imagina você esse fenômeno evangelho, esse fenômeno boas novas, esse fenômeno 12 apóstolos de Jesus que saem pregando essas boas notícias, pessoas se convertendo em massa, como aconteceu lá em Atos, né? Um dia 3 mil, outro dia 5 mil, o eunuco que se converte lendo Escritura e aí é enviado para a sua terra para anunciar a boa notícia. Então, imagine a dinamicidade desse processo de crescimento da igreja num primeiro momento. As pessoas se convertiam, recebiam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, tinha uma semana, um seminário intensivo, uma semana, 3 dias, 10 dias, 15 dias, com um líder, para aprender as bases, os alicerces fundamentais da fé, e depois eram incentivadas a seguir adiante para anunciar as boas novas. Por que a igreja cresceu e cresceu de forma tão extraordinária nas primeiras décadas? Ela cresceu e cresceu de forma extraordinária porque o Evangelho é a mensagem mais simples que alguém pode pregar. Para pregar o Evangelho, a pessoa não precisa fazer seminário. Para pregar o Evangelho não precisa fazer teologia. Para pregar o Evangelho não precisa saber ler. Para pregar o Evangelho não precisa saber escrever. Para pregar o Evangelho não precisa saber falar no microfone diante de pessoas. Para pregar o Evangelho pode ter só metade de um cérebro funcionando, as duas nem precisam estar funcionando totalmente. Para pregar o Evangelho você pode ser um adolescente, você pode ser uma criança. Para pregar o Evangelho você pode ser um idoso. A pregação do Evangelho é a coisa mais simples que Deus já providenciou aos seres humanos. Deus não apenas quis nos dar uma salvação grandiosa, gloriosa, mas Ele fez com que essa salvação viesse num pacote tão simples, de maneira que qualquer pessoa, desde o rei assentado no trono até o escravo na masmorra, a pessoa supostamente mais insignificante deste mundo, pudesse não apenas compreender a boa nova, mas pudesse levá-la adiante. E a mensagem do Evangelho se resume em quê? A mensagem do Evangelho se resume no fato de que Deus nos amou, se resume no fato de que Ele enviou seu Filho, e de que seu Filho nasceu numa cidade esquecida, uma cidade apagada do mapa, que Ele cresceu ali, viveu ali por muito tempo, e que num dado momento Ele foi ungido pelo Espírito Santo e começou o seu ministério, que era dizer para as pessoas
que Deus se importava com elas. Ele começou o seu ministério, que era dizer para as pessoas que Deus queria se relacionar novamente com elas. Anunciar a boa notícia de dizer para as pessoas que ele havia vindo para resolver o problema dos seres humanos, a lacuna, o distanciamento que havia entre o Deus Santo e o ser humano pecador. Ele disse isso. Ele fez sinais e maravilhas para provar que o que ele estava dizendo era verdade. Ele morreu. Lá na cruz ele tomou o nosso lugar. Foi sepultado. Mas ao terceiro dia se levantou de entre os mortos. E foi levado à presença de Deus e assentou-se à destra do Altíssimo. E desse momento em diante ele vive para interceder por todos nós. Isso que é o Evangelho. É só isso. Qualquer pessoa sabe dizer isso. Qualquer pessoa sabe pregar isso. E o que é mais extraordinário em relação ao Evangelho é que depois que você diz isso para as pessoas, você lança diante dela um desafio e diz: olha, e se você quiser se apropriar de todas as bênçãos que o Evangelho traz, quiser perdão de pecados, quiser ser inserido na família de Deus, quiser se tornar um filho, uma filha de Deus, você precisa apenas olhar para Jesus e dizer sim a Ele. Você precisa apenas olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu recebo o que o Senhor fez por mim. Eu recebo isso. Eu me aproprio disso. Eu tomo posse disso para a minha vida. Não precisa teologia para isso. Não precisa formação especial para isso. É por isso que a igreja cresceu de forma extraordinária. A ordem é: pregue o Evangelho. A ordem é: leve a boa nova, leve a boa notícia. Boa notícia foi espalhada, as pessoas saíram acreditando assim, as multidões, os milagres de salvação aconteceram de forma extraordinária. À medida que as pessoas iam crendo, eram transformadas, a regeneração, o novo nascimento acontecia, as pessoas eram capacitadas, dotadas pelo Espírito Santo. E continuavam esse trabalho de evangelizar. Mas você há de convir comigo que quando a gente anuncia salvação, quando a gente anuncia o Evangelho, nós estamos dando apenas o primeiro passo de uma longa jornada que as pessoas precisarão dar daí por diante. Sabe por quê? Porque Evangelho tem a ver com regeneração, Evangelho tem a ver com o novo nascimento, Evangelho tem a ver com a possibilidade de você ser inserido, inserida na família de Deus. É isso que a boa nova do Evangelho traz. E quando você diz sim a Cristo, quando você diz sim a Deus, quando você diz sim a essa boa nova, a essa boa notícia, de fato, você é inserido, você é inserida na família de Deus, você se torna filho de Deus, se torna filho de Deus. O Espírito de adoção que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele vem sobre nós para nos dar tranquilidade em relação a isso. Eu sou nova vida, eu sou nova criatura. E aleluia, glória a Deus. Só que a gente sabe que a vida continua depois disso. E o que a gente faz? O que a gente faz com alguém depois que ele vem à luz ou depois que ele vem ao mundo? O bebê fica normalmente 9 meses no ventre da mãe até que efetivamente ele venha à luz, até que a luz brilhe, até que ele nasça, até que ele tenha contato com o mundo, até que ele se torne um ser independente da sua mãe, de fato se torne uma pessoa, não é? Se torne um indivíduo. E que coisa extraordinária isso, né? A mãe o alimenta, a mãe cuida, a mãe protege esse bebê durante todo esse período de gestação, até que o milagre da vida ocorre e esse bebê nasce. Mas a vida não é só isso. A vida não é só dar à luz. A vida não é só trazer à luz. E isso, quando se aplica à fé cristã, à vida cristã, a vida cristã também não é só dar à luz, não é só nascer de novo.
A analogia entre o nascimento biológico e o nascimento físico é uma analogia muito próxima. A comparação é muito próxima. Da mesma forma que alguém nasce, e nasce indefeso, nasce, e apesar de ter instintos naturais, particularmente o instinto de sobrevivência, a capacidade de buscar o seio materno para se alimentar, isso é uma coisa que não precisa ensinar. A criança nasce com esse instinto, o instinto da sobrevivência, da fome. Apesar de a criança dar para os pais alguns sinais de estar com frio, de estar com calor, de estar sentindo dores, apesar de ela ter alguns sinais, ou fornecer alguns sinais de que a coisa está bem ou não, é fato que uma criança não nasce falando, não nasce andando, não nasce adulta. A criança precisa crescer, precisa ter tempo para crescer. E o crescimento dessa criança, e particularmente o crescimento saudável dela, depende das pessoas que estão ao seu lado, depende das pessoas que se encarregam, que tomam sobre si o encargo de cuidar dessa criança. No campo espiritual a coisa não é diferente, é assim também que acontece. Quando alguém ouve a boa notícia, ouve a boa nova do Evangelho e crê nisso, ela é salva na hora, ela nasceu de novo nesse momento, ela pertence à família de Deus nesse instante. Pastor, então por que a igreja não faz como a igreja de Atos? Não larga desse negócio de ficar horas e horas e horas e horas, anos e anos e anos a fio, perdendo tempo estudando Bíblia, estudando teologia, lendo livro, ensinando pessoas. Por que a gente não para com essa bobagem? E não treina todo mundo para ser só evangelista, para sair contando a boa notícia? Sabe por que a gente não faz isso? Porque se nós assim o fizermos, nós vamos ser acusados diante de Deus de cometer o crime do infanticídio espiritual. Olha que tribulação, não é? Infanticídio espiritual. Você vai estar parindo crianças e deixando essas crianças à sua própria sorte. Pariu um aqui agora, não é? Fez com que um cresça em Jesus e recebesse Jesus. Que Deus te abençoe, cuide de ti, deixa eu seguir adiante. Não é assim que se faz. Não é parir. Ser mãe não é parir, ser mãe não é simplesmente dar à luz. Enquanto que a mensagem do Evangelho é uma mensagem simples, e qualquer pessoa pode anunciá-la, cuidar desse bebê, cuidar dessa criança que nasceu de novo, desse indivíduo, dessa pessoa que disse sim a Jesus, essa é uma tarefa para quem já tem caminhada, para quem já tem jornada, para quem é maduro na fé. Marcos enfrenta um desafio. A igreja do Novo Testamento não pode se dar ao luxo de ter esses doutores ainda, porque por enquanto não tem muito pouca gente capacitada para a demanda que é enorme. Mas o impacto inicial, esse derramar do Espírito naquele primeiro momento, vai de alguma forma capacitando as pessoas na medida do possível. Mas é fato que essa igreja que nasce a partir de Atos e que vai crescendo de forma exponencial por causa do anúncio do Evangelho, é uma igreja que tem fragilidades, é uma igreja que tem dificuldades. Todo mundo conhece as boas novas, todo mundo sabe que Jesus é o Salvador e que Jesus é o Senhor dessas pessoas. Mas como é que é viver a fé cristã? O que significa ser um cristão de fato? Como é que um cristão deve agir na sociedade, deve agir no contexto em que ele vive? Como que funciona isso? Por que no Novo Testamento nós vamos ter igrejas em que cristãos cometem assim absurdos, cometem coisas tão assustadoras que a gente fica pensando, gente, mas não é possível que um crente seja capaz de fazer um negócio desses? Paulo, por exemplo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele vai dizer que os irmãos precisam tomar cuidado, porque tem alguns que antes de irem para a ceia, passam em algum local onde as pessoas estão celebrando os ídolos e oferecendo alimentos a eles, e esses cristãos se assentam ali, participam daqueles eventos e comem essas comidas que são oferecidas aos ídolos.
E saem dali e vão direto para a igreja para participar da ceia, para não perder, porque só tem ceia naquela época lá uma vez por semana, então não posso perder a oportunidade. Pô, mas como que explica isso, pastor? Um crente? É um crente. Mas como é que se explica essa situação toda? As pessoas recebem o evangelho, recebem a fé, nascem de novo, mas não significa que as pessoas estão prontas, elas estão dando apenas o primeiro passo rumo à salvação. Você sabe por que entre os dons ministeriais existem não apenas apóstolos, que são os enviados, existem não apenas profetas, que são aqueles chamados para confirmar a palavra, existem não apenas evangelistas, que são aqueles enviados para produzir esse novo nascimento em larga escala? Sabe por que entre os dons, além de apóstolos, profetas e evangelistas, existem pastores e doutores, pastores e mestres? É porque alguém tem que cuidar dessa turma. Não é só passar, ganhar pessoas e seguir adiante, não. Alguém tem que cuidar desse pessoal, alguém tem que tomar conta deles. Alguém tem que olhar por eles, alguém tem que direcioná-los, alguém tem que orientá-los, alguém tem que ajudá-los na sua caminhada. E por que eu estou fazendo essas viagens todas se a gente está conversando sobre Marcos? É para tentar mostrar para você o contexto desafiador, a partir do qual Marcos é inspirado pelo Espírito Santo para registrar o seu evangelho. Esse é o contexto. É uma igreja em Roma, formada por cristãos que vêm de diferentes lugares, que vêm de diferentes espaços, convertidos, de diferentes etnias, com diferentes culturas, que tinham diferentes costumes religiosos, que agora creram em Jesus, que agora receberam a Jesus, mas que por falta de orientação, por falta de discernimento, por falta de compreensão, acabavam misturando as coisas, misturando a perspectiva religiosa que ele tinha lá atrás com a fé em Jesus. Entre judeus, a gente tem Paulo escrevendo aos Gálatas, depois a gente vai chegar lá, Paulo mostrando isso, como que era complicado esse negócio. Judeu que se convertia agora tinha que abandonar determinadas tradições judaicas, e como isso afligia, angustiava as pessoas. Cristãos convertidos, com práticas assim vergonhosas. Por que você acha, por exemplo, que quando a igreja faz a sua primeira grande reunião, seu primeiro sínodo lá em Atos 15, e precisa orientar de que maneira os cristãos gentios precisam se portar diante de Deus? Por que você acha que entre as recomendações que aparecem ali é que eles devem se abster de prostituição e devem se abster de ídolos? Por que fazer uma recomendação dessa? Tem tanta coisa importante que a gente pode dizer para essa igreja primitiva, para esses cristãos que estão se convertendo a Jesus. Atos 15 vai contar essa história. Para que dizer isso para o pessoal? Todo mundo sabe que se o cara é cristão, prostituição e idolatria são coisas que vão ser riscadas da sua agenda. Espera aí, todo mundo sabe quem? Todo mundo, eu e você, hoje que lemos Bíblia? Ou todo mundo judeu convertido, que independente de ser convertido, já havia riscado isso de sua agenda? Nós estamos falando com gentio, gente. Nós estamos falando com pessoas que receberam o impacto da Boa Nova, que disseram sim a Jesus, mas que ainda não têm orientação muito clara, que ainda não sabe exatamente como é esse andar com Jesus, como é esse caminhar com Jesus, o que efetivamente significa esse caminhar com Jesus. Então, o Concílio de Jerusalém é importante por quê? Porque ele já estabelece duas grandes premissas que agora sim, agora vão nortear a igreja gentílica em qualquer lugar que ela tiver. Como que eu sei, na condição de gentil convertido a Jesus, que eu devo proceder? Bom, não tem muita coisa que a gente pode dizer, mas duas coisas você precisa saber. Se você é cristão convertido a Cristo, não há espaço na sua vida para idolatria. Se você é cristão convertido a Cristo, não há espaço na sua vida para prostituição. E é interessante porque a idolatria e a prostituição estavam tão linkados, tão vinculados. Isso era uma coisa tão comum, uma coisa tão normal, tão natural na Roma antiga,
que dependendo da divindade, a prostituição ela fazia parte da liturgia cultica. As pessoas adoravam determinadas divindades através da prostituição. Então, pensa o desafio que Marcos tem. Uma igreja crescente em Roma. Um evento possivelmente ocorre nesse período aí, e isso desafia Marcos a pensar na importância, na necessidade de escrever o Evangelho. Daqui a pouco eu falo sobre o evento. Mas, além dessa questão, deixa eu só compartilhar um outro elemento que é importante também para eu não perder o raciocínio. Além dessa questão dessa igreja nova que chega ali em Jerusalém, todo mundo com fé em Jesus, mas cada um com as práticas assim meio esquisitas, meio estranhas. E isso pode comprometer a identidade do cristianismo, comprometer a identidade da fé cristã. Para além disso, os cristãos em Roma ainda começam a vivenciar um outro problema, outra dificuldade, que é o fato de que com o êxodo de cristãos que vêm de todos os lugares do mundo para habitar Roma, o evangelho começa a impactar aquela sociedade, e isso começa a causar problemas entre os imperadores e os césares, porque eles estão ouvindo o tempo todo que a lealdade a Jesus, ela exige necessariamente que os cristãos, eles não assumam um compromisso de lealdade com o império. Olha que complicação. Então, por um lado, eu tenho uma igreja que é formada por pessoas convertidas, mas que não tem maturidade, um monte de bebês, é um jardim de infância, é bebê de 9 meses querendo cuidar de bebê recém-nascido, é bebê de 1 ano de idade querendo fazer papinha para o bebê de 6 meses, é aquela confusão. Se dentro da igreja já tem essa dificuldade, um monte de bebês tentando cuidar de si mesmos mutuamente. E esse projeto ele só não entrou em colapso, ele não se perdeu, porque quem guiou, quem governou a igreja nesse período aí de forma extraordinária foi o Espírito Santo. Foi ele que se encarregou de cuidar, de capacitar, de ajudar bebê de 9 meses, cuidar de recém-nascido, de ajudar essas pessoas a não se perderem. O Espírito Santo foi a pessoa da Trindade que se encarregou de manter essas pessoas na linha, no prumo, de não permitir que esse movimento se esfacelasse, porque humanamente falando, esse movimento não tinha razão nenhuma para continuar. Esse é mais um dos milagres do cristianismo, né? Jesus é o fundador da sua igreja, o Espírito Santo é o capacitador, é aquele que unge a sua igreja, é aquele que direciona a igreja, é aquele que a conduz. É por causa disso que ela permaneceu. E aí a gente tem um problema agora na igreja de Roma, porque é uma igreja com essa meninada toda ali precisando aprender as coisas. Então nós temos uma igreja que sofre perigos internos, então tem que dar um norte para esse pessoal. Mas ao mesmo tempo a gente está vivendo agora uma situação de uma igreja que corre perigos externos, porque ela começa a ser mal vista por Roma. Roma começa a considerar o cristão e o cristianismo no império como sendo uma forte ameaça ao governo. Isso é tão problemático, mas tão problemático, que um dos imperadores, talvez um dos piores que Roma teve, chamado Nero. Nero era um surtado, um malucão. O cara aprontou uma série de coisas assim esquisitas lá no império, mas o que interessa para a gente é um evento em particular, porque tem a ver com o cristianismo. Ele tinha umas ideias mirabolantes, queria construir coisas, fazer coisas extraordinárias e tal, e ele tinha sempre contra ele os senadores que barravam seus projetos. Ele queria reconstruir uma determinada região lá de Roma, queria derrubar um bairro de Roma, lançá-lo ao chão e construir ali monumentos extraordinários e tal, e o Senado sempre barrando, impedindo ele de fazer o que ele tinha projetado. E aí um dia o Nero decidiu levar o projeto dele adiante. Contratou uma turma e disse: olha, toca fogo nesse bairro, dá um jeito de promover um incêndio enorme nesse bairro, porque uma vez que o bairro
for queimado, uma vez que ele for destruído, aí sim, aí eu posso apresentar o meu projeto de novo e não tem por que dizer que o projeto não vai adiante. Deu a ordem, colocaram fogo lá no bairro, mas ele não esperava e nem as pessoas, os incendiários, esperavam isso. O fogo alcançou proporções além daquelas que eles haviam previsto. Incendiou uma parcela considerável da cidade de Roma. Foi muito, 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 muito além daquilo que eles haviam previsto. De um bairro, um percentual assim enorme da cidade se tornou cinzas. E agora Nero ficou numa situação complicada, porque se descobre que foi ele que mandou colocar fogo naquele bairro, o pescoço vai rolar, perdeu, alguém vai tomar o lugar dele. O que ele faz? Como que está a relação dos cristãos aí no que diz respeito a Roma? Cristão é mal visto. Cristão é visto como traidor, como gente que reconheceu um outro César, um outro senhor que não o César e tal. E o que é que ele faz para se livrar? Ele coloca a culpa nos cristãos. E diz que foram os cristãos que incendiaram Roma e que a intenção dos cristãos ao fazerem isso era tomar o poder, era derrubar o imperador, era derrubar o rei, era derrubar o governante. E aí vocês imaginam o que acontece com um povo que está amargurado, um povo que está angustiado, um povo que está ferido, um povo que está assustado com a tragédia diante de si e que descobre que é esse povinho, que é esse grupinho, que é essa turma que está entre eles aí, é que causaram todo esse mal, causaram todo esse dano. Os cristãos passaram momentos difíceis, bons momentos e maus momentos no primeiro século, em que o Império Romano governou, mas talvez a época de Nero tenha sido a época em que os cristãos mais sofreram perseguições. Essa época é a época em que cristãos são lançados em arenas para lutar de mãos livres com leões e para serem tragados por leões. Essa época de Nero é a época em que cristãos são amarrados em postes, são embebidos, molhados com betume e incendiados, se tornam tochas vivas diante das pessoas. A época de Nero provavelmente é a época em que Paulo é decapitado e que Pedro é crucificado. A tradição, apesar de a Bíblia não dizer exatamente como Paulo morre, nem Pedro morre, mas a tradição cristã, desde os primeiros séculos, vão dizer que tanto Paulo quanto Pedro, os dois apóstolos, um apóstolo dos gentios e outro apóstolo dos judeus, que ambos morrem na cidade de Roma. Paulo decapitado por ter sido um cidadão romano, então não pode pendurar um cidadão romano na cruz. E Pedro, por ser um judeu, crucificado como seu mestre. E de acordo com a tradição, a solicitação dele é que, já que ele havia tido a honra de ter sido condenado à morte de cruz, como foi o seu Senhor, que não o pusessem na mesma condição que o seu Senhor foi posto, mas que, pelo contrário, o crucificassem de cabeça para baixo. E a tradição diz que foi nessa condição que Pedro morreu. Então, percebe a dificuldade que a igreja de Jerusalém vive? Tá aí, o que tem a ver Pedro, Paulo, essa confusão toda? O que tem a ver Pedro, Paulo e essa confusão toda é que esse menino aqui, que é o autor desse livro, e a história, a tradição vai dizer que ele é o autor, esse pastor aqui, ele foi discípulo direto do apóstolo Pedro. A tradição vai dizer que o Evangelho de Marcos, ele é escrito depois da morte de Pedro. E vocês se lembram de eu dizer isso? Quem escrevia Evangelho não porque queria um livro que contasse sobre a história, mas as pessoas começam a escrever Evangelho porque percebem que as testemunhas oculares, que as pessoas que viram, que ouviram Jesus e que estão compartilhando agora a partir da tradição oral aquilo que viram, que ouviram de Jesus, as pessoas começam a escrever o Evangelho registrado, porque essas pessoas estão morrendo. Então Pedro, o apóstolo dos judeus, Pedro, o apóstolo de Jesus morreu. E uma vez que Pedro morreu, então o testemunho audível de Pedro, o testemunho falado, o testemunho oral de Pedro já não pode mais ser proclamado. O que acontece?
Marcos, e aí toda a tradição cristã, desde os primeiros séculos, afirma isso. Marcos, na condição de discípulo de Pedro, é aquele que vai se encarregar de registrar todas as memórias, de registrar todas as falas, de registrar essa maneira singular, essa maneira particular de Pedro anunciar o Evangelho, de Pedro anunciar a boa nova, de Pedro anunciar a boa notícia. Você sabe por que Marcos, mesmo não sendo discípulo de Jesus, ele registrou um evangelho e esse evangelho foi reconhecido pela igreja como sendo autoridade para ela? É porque o registro de Marcos não é o registro de coisa que ele ouviu falar assim, muito tempo depois, alguém disse, eu decidi que vou escrever alguma coisa. O registro de Marcos é o registro da experiência que Pedro tem com o próprio Senhor, do testemunho que Pedro deu do evangelho, do testemunho que o próprio Marcos, durante essas muitas ministrações de Pedro, recebeu do evangelho. E tem uma coisa interessante, para além de Pedro, que possivelmente tenha sido a pessoa que levou Marcos à conversão, depois talvez Barnabé tenha sido o indivíduo que tenha discipulado o Marcos. No próximo encontro a gente vai ver que esse pessoal, apesar de aparentemente ser pessoas assim distantes, eles têm graus de parentesco, eles são pessoas que viveram, que caminharam juntas, que tiveram relações próximas. Eu vou mostrar isso para vocês, inclusive à luz da Escritura, a proximidade que havia entre essas pessoas. Então, esse Marcos aqui, para além de ter sido discípulo de Pedro, foi uma pessoa que também conheceu Paulo, também participou de viagem missionária com Paulo, que possivelmente é convertido antes do próprio Paulo e que deve ter participado no processo até de ajudar Paulo na consolidação da sua fé. É muito interessante a gente perceber, por exemplo, a perspectiva que Paulo tem sobre o ministério de Jesus e a ênfase que Paulo dá ao sofrimento de Jesus nos seus escritos. Paulo, quando vai explicar o significado do Evangelho, os 4 evangelhos vão contar para a gente o Evangelho na perspectiva dos 4 autores. Atos conta a história do crescimento da igreja. Depois as cartas, até a penúltima dela, antes do Apocalipse, elas vão fazer uma teologia. Elas vão explicar para a gente o que é o Evangelho, elas vão explicar para a gente o que é ser crente, elas vão explicar para a gente o que significa caminhar com Jesus, elas vão mostrar para a gente o passo a passo, como é que se cresce, como é que se avança na fé. Por que você não pode simplesmente evangelizar? Porque quando você evangeliza, você simplesmente traz a pessoa à vida, à luz. Mas se você deixar ela sozinha, ela morre. É por isso que a gente tem 4 evangelhos que ajuda a gente a perceber o que significa nascer de novo. Depois a gente tem o resto do Novo Testamento inteiro explicando como é que essa pessoa que nasceu de novo agora precisa viver, precisa crescer, precisa avançar, precisa seguir adiante. Marcos tem esse desafio. A igreja cresce em Roma. A igreja tem desafios internos, muita imaturidade, as pessoas precisam entender o que é esse negócio de caminhar com Jesus, de seguir a Jesus. A igreja de Roma é uma igreja que está vivenciando períodos de provação, e em períodos de provação, 2 coisas acontecem. Quem é cristão de fato, esse mostra o seu perfil, a sua identidade, e quem é amigo de crente sai fora. Quem é amigo de crente, caça outro rumo, porque não fica, não tem jeito. Provação serve para isso. Provação serve para mostrar, não é para Deus não, porque Deus sabe. Mas serve para mostrar para cada um de nós qual o nível de compromisso, de comprometimento nós temos com a mensagem que nós pregamos, que nós anunciamos, que nós propalamos. É por isso que crente não vive sem tribulação, né? Você já viu crente sem tribulação? Não tem, gente. Aqui ou ali tem tribulação na vida de crente. Mas tem tribulação por quê? Porque o diabo é furioso. Não tem nada a ver com o diabo, não. Isso tem a ver com o próprio Deus.
Isso é um instrumento eficaz que Ele tem para ir ajudando a você na sua caminhada cristã a se perceber, a perceber o seu nível de comprometimento, a perceber a sua responsabilidade no reino, a ajudar você a notar até que ponto efetivamente você está disposto a entregar-se a Cristo e a caminhar com Ele ou não. Marcos vive uma igreja nesse contexto todo. 2 dos grandes apóstolos se vão. E agora o Espírito Santo coloca no coração dele o peso, a responsabilidade de manter vivo o testemunho evangélico, de manter viva a mensagem propalada, pregada, anunciada pelo apóstolo Pedro, através do escrito, através do registro. E é isso que ele faz. E é isso que a gente vai ver na próxima semana, né? Porque o relógio disse que meu tempo já se foi. Essas coisas são importantes. Pastor, mas a gente leu 13 versículos, por que a gente não? Porque eu não estou pregando o Evangelho. Você já se converteu, você já nasceu de novo. A gente vai devagar, porque agora é hora de dar alimento, de consolidar a sua fé. É hora de você saber quem é você. É hora de você saber por que você é o que é. É hora de você entender o que significa se identificar com aquilo que você creu. Você está vivendo essa hora, esse momento. É por isso que tem escola bíblica, todo domingo. É por isso que todo domingo tem alguém aqui ministrando, falando. E se tem uma das coisas que eu admiro nessa igreja, de todo lugar que eu vou, eu digo isso. É que aqui eu tenho pelo menos 1 hora para falar. O pessoal ri quando eu digo isso, mas eu digo, é verdade. As pessoas não têm tolerância. Eu nem sei se vocês têm, espero que tenham. Mas se não tem, eu estou feliz do mesmo jeito, porque pelo menos eu posso cumprir o meu ministério, eu posso fazer o que eu preciso fazer. As pessoas que passam por aqui com o compromisso de ensinar para você o que significa ter crido em Jesus, elas cumprem o seu papel. As escolas vão sendo abolidas, as pessoas vão se tornando intolerantes. Já não bastava a intolerância à lactose, agora intolerância à palavra, né? Que coisa esquisita. 6 minutos de pregação, pastor, já estou enfastiando, já está me dando coisa ruim no estômago. Ô irmã. Peça a Deus misericórdia, ou peça a Deus provação, né? Talvez provação resolva o problema da intolerância à palavra de Deus. Provação é um santo remédio para isso. Eu vou orar com você agora. Se tiver algum intolerante à palavra aqui, eu vou pedir a Deus isso, que Ele te dê umas boas doses de provação, brincadeira. Senão você nunca mais volta na escola, né? Volte intolerante mesmo, porque vai dar tudo certo. Uma hora ou outra você acaba percebendo o valor, a importância disso e como isso é importante para a sua fé. Mas vamos fechar os olhos. Olha que privilégio, né? Uma igreja que começa com tantos desafios, com tantas dificuldades. 21 séculos depois, ela se manifesta aqui na Vila Rosa, a Igreja de Deus de Vila Rosa. Uma igreja saudável, uma igreja com pessoas que experimentam o novo nascimento, uma igreja com pessoas que são alimentadas pela palavra de Deus, uma igreja com pessoas que têm maturidade cristã, uma igreja com pessoas que têm fé, que conhecem, que se identificam com Jesus. Olha que coisa extraordinária, que milagre, gente. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, te bendizemos por pertencer à sua igreja. Querido Deus, eu tenho que me dobrar diante de Ti nesta hora, te louvar e te adorar pelo privilégio, pela oportunidade que eu tenho de fazer parte desta igreja. Obrigado, querido Jesus, porque eu posso estar aqui. Obrigado, querido Jesus, porque eu posso participar desta casa. Obrigado, querido Jesus, porque eu posso participar desta comunidade em que a Tua palavra é o centro, em que a Tua palavra, ó Deus querido, é quem norteia, em que a Tua palavra, Pai Celestial, é aquela que alimenta, em que a Tua palavra, Deus vive, é aquela que produz o crescimento espiritual. Deus bendito, obrigado por eu estar aqui. Deus bendito, obrigado por cada um de nós que nesta hora pode participar
participar, que nesta hora pode experimentar, ó Deus querido, o crescimento através da palavra que é viva e que permanece para sempre. Querido Deus, bendito Senhor, nós te louvamos pelo milagre do novo nascimento, nós te louvamos pelo milagre do crescimento, nós te louvamos pelo milagre, ó Deus querido, da palavra que é anunciada, da palavra que é pregada, da palavra, Deus querido, que traz edificação, que traz crescimento ao teu povo. Louvado seja o teu nome, Paizinho querido. Louvado seja o teu nome, Paizinho celestial, por estarmos aqui. Nos toma pela mão e nos conduz. Toma esta igreja pela mão e a conduz, ó Senhor. Que a tua palavra possa ter sempre a primazia, que ela possa ter sempre a prioridade neste lugar. Que a tua palavra seja o centro a partir do qual, ó Deus querido, a nossa fé, o nosso conhecer, o nosso caminhar, o nosso crescer, que ela seja o centro a partir do qual todas essas coisas vão se desenvolver em nossas vidas. Somos gratos, Deus, pela sua bondade e misericórdia. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.